Hoje eu vou provar uma coisa que vai deixar muita gente revoltada. O Homem-Aranha vence a maioria dos vilões do Batman. Eu sei que os fãs do morcego não vão aceitar isso, mas calma. Antes de xingar nos comentários, eu vou te mostrar o porquê o sentido aranha, os reflexos e a força sobre-humana dele fazem Peter Parker um pesadelo até para o Coringa e Bane e o Espantalho juntos. Vocês vão entender o que o aranha realmente pode fazer. Vai mudar completamente o jeito que você enxerga esses vilões. Coringa, ele é um mestre do caos que consegue improvisar uma arma biológica para causar o caos, além de usar armadilhas mortais. Por ser um ser humano comum, o Coringa ele é muito mais fraco do que o próprio Batman e até mesmo mais lento que ele. O único, entre aspas, poder do Coringa, se é que possamos chamar de poder, é o Coringa ser muito imprevisível. Tem toxinas bem perigosas e sabe brincar com a mente das pessoas. A vantagem do Coringa contra o Homem-Aranha seria ele testar o lado psicológico do Peter Parker, como criar um caos em massa, armadilhas com agentes químicos biológicos, mas o Peter possui força sobre-humana, capaz de erguer mais de 100 toneladas, dependendo do estado físico e mental dele. Ele já sustentou estruturas inteiras, como vigas de metrô ou edifícios parciais, e impediu colapsos com força pura. Seus reflexos são dezenas de vezes mais rápidos do que um humano treinado, permitindo reagir a balas, lasers e múltiplos inimigos simultaneamente. Sem isso, o Coringa não tem super força ou uma durabilidade alta. O Homem-Aranha ele resiste fisicamente muito mais do que o Coringa. Ele tem reflexos e o sensor aranha para poder evitar muitos dos ataques. O resultado mais provável é o Homem-Aranha vencendo essa briga, principalmente que o Aranha ele consegue evitar golpes e neutralizar o Joker com muito mais facilidade. Mas se o Coringa tiver tempo de preparação, o ambiente com reféns ou armadilhas psicológicas, ele pode até transformar o confronto em um problema moral para o Peter, forçando a escolha e criando então uma tragédia. Conhecendo então a inteligência, rapidez e o arsenal do Peter, ele conseguiria capturar o Coringa mesmo com algumas desvantagens. Já o Bane, ele é um típico bombado usando esteroide, com uma força tática e também bastante brutal. Quando ele usa o seu soro, seu histórico é o Bane quebrar a coluna do Batman. Com o suco dele, o Bane ele atinge níveis sobre-humanos. Sem o suco, ele ainda assim é muito forte, mas ainda assim é abaixo onde ele está entupido de veneno na veia. Já a velocidade e resistência dele é muito alta para os padrões de um humano, mas nada sobrenatural e muito menos nada que seja comparável ao Aranha. A vantagem é clara do Homem-Aranha, pois o Peter ele tem um nível físico superior em curta distância e longa distância também, tem técnicas de combate e preparação estratégica e capacidade de infligir um dano maciço em trocas diretas. O intelecto dele, do Bane, é muito alto, mas o Peter também é bem mais inteligente, com um QI acima de 250, onde o Dr. Octopus já admitiu que o Peter é muito mais esperto do que ele. Hank Pym também considerou o Peter superior a ele em inteligência, onde o próprio Peter tem conhecimento de metafísica, algo que o próprio Tony Stark tem problemas. Outro fator que o Peter tem é a agilidade e o sensor aranha, que dificulta agarrões diretos. Resultado provável seria um combate bem complicado para o Peter, mas nada que ele não consiga lidar. Afinal de contas, ele já lidou contra o Juggernaut, que é mais forte, mais rápido e resistente que o próprio Bane. E já o Espantalho também tem toxinas do medo altamente adaptativo, onde ele pode induzir alucinações até em meta-humanos. O maior perigo aqui seria o psicológico. O Peter ele tem a coragem e o sensor aranha, que pode ajudar a notar ameaças, inclusive as toxinas, onde o Peter tem a resistência mental, que ajuda ele a detectar gases e interferências antes da própria exposição total. O sistema imunológico dele e sua resistência a toxinas são muito significativos e muito acima de um humano comum, por exemplo. Seu metabolismo acelerado fornece uma alta tolerância a drogas e doenças, e ele também se recupera de efeitos rapidamente.
Por exemplo, ele sobreviveu ao veneno do escorpião que mataria instantaneamente um humano normal. O espantalho ele só teria a sua toxina para tentar algo, mas não adiantaria. Já a Poison Ivy, a Ivy ela tem um controle vegetal místico biológico conectado ao verde, onde ela tem a imunidade à toxina e capacidade de controlar pessoas com esporo ou feromônios. Em pico de poder, onde ela pode controlar ecossistemas inteiros. A vantagem da Ivy é manipular as plantas ao redor, como prédios, ruas ou raízes, e usar esses feromônios que afetam comportamentos em larga escala, onde pode envolver toda uma cidade. Em um ambiente urbano mais limitado, Peter pode usar o fogo, o ácido ou cortar as plantas. Se a Ivy conseguir contato direto e esporos em larga escala, ela pode controlar até heróis mais poderosos, como aconteceu com o Superman. E a Ivy também pode até conseguir neutralizar o Homem-Aranha com o controle do ambiente e manipulação mental. Mas não seria nada fácil, pois o Peter tem a mobilidade e golpes mais com pontos centrais e pontos vitais também, mais certeiros. Ra's al Ghul, ele é o líder da Liga dos Assassinos, onde ele usa o Poço do Lázaro, que concede a ele a imortalidade parcial e cura, com recursos globais, exército de ninjas e tecnologia, com um planejamento também. Com um combate corpo a corpo extremamente perigoso, onde seria a maior vantagem do Ra's al Ghul, porque ele é um mestre marcial em um nível extremo, ele não tem superpoderes diretos, e por isso ele compensa com outros recursos. Já o Peter, ele supera muitos humanos em força e velocidade. Seria uma luta bem difícil para o Homem-Aranha, mas não impossível de se vencer. Mesmo com técnicas superiores, a diferença física e o sentido aranha garantem a vantagem tática para o próprio Peter. E no quesito combate corpo a corpo, Peter já enfrentou vários artistas marciais como Wolverine, Treinador, Shang-Chi, Capitão América e muitos outros. Então lidar com Ra's al Ghul não seria um mega de um problema. Já o Senhor Frio, ele é um gênio criogênico com armadura avançada que gera frio extremo. Mr. Freeze tem armas frigoríficas que podem congelar as teias e reduzir a mobilidade do próprio Peter, além da capacidade de criar domos de gelo e congelar as áreas. E se a armadura for danificada, a chance dele perder é praticamente certo. O Peter ele pode usar o calor ou então técnicas de quebrar os próprios domos. E o Mr. Freeze, em ambiente controlado, ele até poderia ter algum tipo de vantagem, mas o raciocínio científico do Peter permite neutralizar o congelamento com contramedidas químicas. A sua resistência física também e metabólica tornam ele capaz de lutar por horas sem exaustão. Ele é capaz de também detectar ameaças antes que aconteçam, inclusive ataques invisíveis, emboscadas e disparos à distância. A percepção dele também é algo muito cognitivo, né? E só falha diante de ameaças completamente imprevisíveis ou que interfiram neurologicamente. Peter, ele é um gênio bioquímico com física e engenharia, o que ajudaria muito contra vilões que têm tecnologia, como então o Mr. Freeze. O Batman que ri, ele é a fusão do Batman e o próprio Coringa, um cara tático psicopata com acesso à tecnologia Dark Metal, muito perigoso e também imprevisível. Ele não tem um código moral, tem uma visão tática, sendo perfeitamente adaptativo para neutralizar os pontos fortes dos seus oponentes. A coordenação perfeita entre os sentidos, reflexo e equilíbrio torna ele quase impossível de ser atingido em combate direto. A versão base ainda é humana ao nível de um pico de um Batman, por exemplo, mas com sadismo e preparo extremo. O Homem-Aranha ele tem a força e velocidade, mas não lida muito bem com manipulação psicológica em escala tão perturbadora como o Batman que ri faz. A maior vantagem do Batman que ri seria a tática, que ele já deu problemas até para o Batman e outros megas seres super inteligentes e que sim poderia vencer o Homem-Aranha. Vilões como Mr. Bloom, Charada, Duas Caras, Máscara Negra, Pinguim, Morcego Humano, Amygdala, Dr. Morte, Dr. Hunt, Lady Shiva, Talia Ra's al Ghul, Vagalume, Chapeleiro Louco, Deadshot, Clearface, muitos desses vilões e outros nessa categoria, o Homem-Aranha já enfrentou nos quadrinhos e seus próprios vilões são
são bem parecidos. Duende Verde, Dr. Octopus, Venom, Abutre, Homem-Areia, Senhor Negativo, Morlun, Carnificina, Rei do Crime, todos esses vilões da categoria do Homem-Aranha são muito parecidos com os vilões que o Batman também tem. E o Homem-Aranha ele já enfrentou esses mesmos vilões e estão na mesma categoria. A enorme diferença aqui é o Homem-Aranha não é o Batman. O Peter ele tem mais força, velocidade, capacidades para derrotar seus inimigos sem precisar de uma armadura ou equipamentos. E já o Exterminador, embora muitos vilões sejam problemáticos para o Peter, geralmente não são suficientes para realmente derrotá-lo. E isso assumindo que seja uma luta corpo a corpo. E ele geralmente está bem contente em manter a distância, se movendo e envolvendo as pessoas em teias. Mas o Peter não vai lutar corpo a corpo com um cara que tem uma espada, por exemplo, habilidade de combate corpo a corpo e velocidade comparável. Ele vai manter a distância, usar suas teias para desarmar e dificultar seus movimentos e avançar para o nocaute quando então a oportunidade ele tiver. O Exterminador ele é muito habilidoso e rápido o suficiente para acertar o Homem-Aranha sim. E se ele usar as armas que o Peter não pode resistir, iria dificultar muito para o Peter. E mesmo que ele seja fisicamente mais forte que o Exterminador, não há realmente nenhuma razão para que o Exterminador não possa simplesmente esfaqueá-lo ou feri-lo gravemente. O Exterminador ele é basicamente um Capitão América da própria DC, só que moralmente duvidoso, com mais equipamentos e armaduras melhor. O Peter, quando ele para de se conter, ele está em um nível muito acima de um capitão fisicamente. Ele já lutou contra caras como Kraven, Deadpool, Taskmaster e outros que têm equipamentos, habilidades e também técnicas semelhantes à do próprio Slade. Slade teria muita dificuldade em acertar o Homem-Aranha e alguns socos do próprio Peter, sem se conter, seriam suficientes para nocautear o Exterminador. O Homem-Aranha, sim, pode vencer, mas se o Exterminador agir como um assassino e planejar um encontro, ele tem sim uma chance. Solomon Grundy, ele é um zumbi gigante com força enorme e fator de cura muito grande. É muito difícil de se imobilizar, mas o Peter ele ganha vantagem por ser mais rápido e o Solomon Grundy não é muito inteligente. Ele é vulnerável a bombas, armadilhas ou então estratégias que podem explorar a sua lentidão. O Homem-Aranha já enfrentou pesos pesados até piores do que o próprio Solomon. Ele conseguiria lidar com esse zumbi. O Killer Croc é bem parecido com o lagarto que o próprio Peter enfrenta, com força e resistência grandes. A maior desvantagem para o Killer Croc é ter um cérebro limitado. Peter pode usar a sua agilidade, teias e também a própria inteligência, além da força também, onde o Peter conseguiria vencer ele facilmente. Corte das Corujas. Aqui é uma organização secreta e mais antiga do que a própria Gotham, com assassinos Talons com controle histórico de Gotham. A maior vantagem da corte são os números de agentes muito bem treinados com um planejamento que até o Batman teve dificuldade em descobrir, e os Talons, que são combatentes de alto nível, é capaz de matar até o próprio Batman. Peter pode neutralizar usando o seu alto nível tático. Seria um confronto muito difícil e no X1 o Peter ele tem mais chance de vencer. Agora, se fosse vários combatentes que o Batman já enfrentou, por exemplo, aí as coisas complicam. Vale citar que o Peter tem todo tipo de estratégia, seja então manter a distância, ter a mobilidade para usar a velocidade e evitar problemas, além de neutralizar e usar o ambiente ao seu favor. O melhor ponto forte dele é a inteligência, onde ele pode ir além do físico, sendo então um genial. Ele é capaz de improvisar mesmo em situações adversas. Muitos vilões dependem de preparo e o Aranha ele tem a capacidade de vencer mesmo quando há um preparo para os vilões. O Homem-Aranha ele vence a maioria dos vilões, se não todos eles, graças a reflexos, a força e improviso. O sentido aranha potencializa a velocidade de reação, funcionando como um radar extrasensorial de perigo iminente, sendo capaz de reagir à velocidade da luz, capaz de resistir a impactos de veículos em movimentos, quedas de grandes alturas e golpes de super vilões como Rhino, Scorpion ou Venom. As teias sintéticas dele são tão resistentes com a atração estimada a 120 libras por milímetro quadrado, deixando elas mais fortes do que um aço e mais resistentes a um clavar. Isso faz delas suportarem seu peso, conter seres poderosos e parar objetos pesados. Mas claro que nos quadrinhos o quesito de resistência é algo
bem inconsistente. Peter tem rastreadores, comunicadores e até já desenvolveu antídotos e contra-tecnologias capazes de neutralizar armas do Tony Stark, da Oscorp e até de alienígenas. E no fim das contas, o resultado ele é inegável. O Homem-Aranha simplesmente joga em outra liga. Enquanto os vilões do Batman são mestres em tacar terror em Gotham, Peter Parker ele é um verdadeiro instinto sobre-humano em ação. Seu sentido aranha reage antes mesmo que o próprio perigo aconteça, funcionando como radar pré-cognitivo em velocidade da luz. E ainda assim, o Peter improvisa, cria antídotos, quebra o código de alienígenas e vence com pura inteligência, sem armadura bilionária nem preparo místico. A verdade que ninguém quer admitir é essa: se o Homem-Aranha caísse em Gotham hoje, ele varreria os vilões do Batman um por um. Coringa, Bane, Ra's al Ghul, Eve, nenhum deles teria tempo sequer de respirar antes de virar prisioneiro da teia, porque o mundo dos mortais, reflexos e cérebro vence o caos e a insanidade, e Peter Parker tem os dois em um nível que o próprio Batman respeitaria. Se você concorda ou discorda, comenta aí. Quem na sua opinião seria o único vilão do Batman capaz de derrotar o Homem-Aranha? Se inscreve no canal, valeu, falou e até mais.